Olá, o Panorama de hoje está começando. A seguir, você acompanha os destaques desta edição. Empresas de telemarketing passam a ter prefixo obrigatório para auxiliar os usuários a identificarem a ligação. Número de afogamentos em Minas Gerais cresce 200%. Encontro discute os desafios da mulher no mercado de trabalho. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Continue com a gente. As empresas de telemarketing passam a ter prefixo obrigatório. Com isso, as ligações realizadas para clientes vão ter o número 0303 como forma de identificação. A mudança tem o propósito de auxiliar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação. Receber chamadas telefônicas indesejadas e em horários impróprios, oferecendo produtos e serviços que nem sempre são de interesse do consumidor, na maioria das vezes é inconveniente. E é pensando em diminuir os transtornos que a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, está adotando essa nova regra. A partir de agora, o código 0303 aparecerá no início do número de qualquer ligação de telemarketing. Essas mudanças imediatas valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel, mas daqui a 90 dias serão implementadas também pelas operadoras de telefonia fixa. Vamos reorganizar, vamos adaptar, vamos nos reinventar para usar os recursos de numeração de forma consciente, que respeite o consumidor. A medida determina que as redes de telecomunicações permitam a identificação clara do código no visor do aparelho. Também caberá às empresas empregar os meios tecnológicos necessários para coibir a utilização dele fora das regras estabelecidas pela Anatel. O uso do código 0303 será exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo, prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas previamente gravadas ou não. É importante dizer que, por enquanto, esse prefixo 0303 somente vai ser aplicável para aquele telemarketing que liga para oferecer produtos ou serviços. A Anatel disse que pretende ainda em 2022 implementar um sistema também de um prefixo exclusivo para chamadas de cobrança e para aquelas chamadas que ficam pedindo doações. Ela também prometeu que vai tomar providências em relação a chamadas e mensagens pelo WhatsApp e também aquele monte de SMS chato que a gente fica recebendo toda hora. Em Caratinga, muita gente ainda nem sabia da mudança, mas gostou da novidade, já que na maioria das vezes essas ligações chegam em momentos inoportunos. É o caso de Tiago, que trabalha em um escritório de contabilidade no centro da cidade e que considera os telefonemas, na maioria das vezes, desnecessários. Às vezes você está numa situação, numa reunião, e vem essa ligação, você acha que é uma coisa urgente e vai atender. Agora, com essa nova medida, você já sabe que é uma ligação de telemarketing, você pode recusar a chamada, ou se você quiser, você pode atender, mas eu creio que seja mais importante para as pessoas estar ciente que seja telemarketing e não tem obrigatoriedade de atender o telefone. E sendo assim, você olhando que é um número fixo lá, 0303, você pode recusar a chamada e continuar seu serviço normalmente. O pessoal não escolhe o dia da semana, do sábado, domingo, liga pra gente, às vezes até à noite. Então eu gostei dessa nova lei. E o 011 tá ligando muito também. Eu acho que também as pessoas não deveriam, muita gente fala que as pessoas não deveriam atender o 011 o dia todo. Às vezes você está numa reunião, às vezes você está trabalhando, o telefone está tocando. O número de ocorrências de afogamentos vem crescendo em Minas Gerais. Só no período do carnaval deste ano, o estado registrou um aumento de 200% em mortes. Confira agora algumas dicas que podem salvar vidas. Um levantamento do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, divulgado no início do mês de março, apontou que 14 pessoas morreram afogadas em águas mineiras somente durante o feriado de carnaval.
Segundo dados da corporação, esse foi o carnaval mais letal desde 2019, quando 7 mortes por afogamentos foram registradas no estado. Os dados de afogamentos realmente são preocupantes. As vítimas escolhem, na maioria das vezes, cachoeiras públicas como esta, por exemplo, para se banharem. Mas é aí que está o perigo. Muitas vezes não existem profissionais treinados ou salva-vidas por perto para prestar um atendimento imediato caso ocorra algum incidente. Por isso, a orientação do Corpo de Bombeiros é buscar locais onde existem esses profissionais. Opte por ir em um lugar onde já se tem um conhecimento da área, saber do que se trata, qual a profundidade e preferencialmente onde seja uma área que tenha guarda-vidas disponíveis ali. Porque quando a gente vai para recrear, então a gente não está preocupado tanto com a segurança. E dentro da área de água, né, o meio aquático, ele pode ser um meio bastante prazeroso, mas ao mesmo tempo ele é perigoso. Então, a maior dica talvez seria essa de procurar locais onde eles já são mapeados, onde já se sabe quais são os riscos que ali tem e preferencialmente que tenham profissionais para poder prestar um socorro caso ocorra um acidente. Cachoeiras que enfeitam a natureza e chamam a atenção de banhistas. Águas cristalinas que parecem inofensivas podem se tornar uma vilã, principalmente quando a vítima está sob o efeito de bebidas alcoólicas. Caso uma situação de afogamento seja flagrada em áreas isoladas, jamais tente agir por impulso. Técnicas simples podem ser realizadas para salvar uma vida. Está num lugar mais ermo, sem auxílio de outros materiais, utiliza galhos, utiliza o que você tiver à mão, talvez uma corda, algo do gênero, que você possa alcançar a vítima com esse objeto e não necessariamente com o seu corpo, não necessariamente nadar até a vítima para tentar trazê-la, porque a tendência da vítima é ela te fazer se tornar uma outra vítima, porque ela vai tentar apoiar em você para ela ficar na margem e continuar respirando, e você foi ali para ajudar e pode se tornar uma outra vítima. A maioria das ocorrências de afogamentos em Minas Gerais acontecem em cachoeiras, rios e represas. Falando em piscinas e banheiras, as vítimas mais comuns são as crianças, que acabam caindo acidentalmente nesses locais. Esta academia em Caratinga oferece também aulas de natação para o público infantil, prática que tem dado certo. As técnicas ensinadas aos pequenos possibilitam principalmente saírem sozinhos desses locais quando se encontram em situação de risco. A aula de natação salvam vidas, né? É muito importante a criança começar desde nova, né, a ter o contato com o ambiente aquático, justamente para não correr o risco, né, de se afogar nesses ambientes. Não só na piscina, né, como em cachoeiras, praias e até mesmo baldes, cisternas, né? A gente viu o caso de uma criança que morreu na esplanada, né? Se eu não me engano foi esse ano passado, pelo simples fato dela ter caído dentro dessa caixa e ter se apavorado por não ter o contato com a água. A metodologia Gustavo Borges, ela tem uma parceria com a Sobrasa, que é a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Então, a cada período, né, de 3 meses, a gente trabalha as questões de afogamento com a criança, justamente para que ela saiba como proceder numa situação de risco, né? Porque é muito comum, às vezes, a criança... Eu vou dizer até que a criança até que sabe nadar, achar que ela sabe nadar e ao ver uma outra criança em situação de aperto, ela pular para poder salvar e acabar os dois se afogando. Então a gente dá, né, a gente ensina mesmo, a gente tem todo o lado educacional do que fazer nessa situação, né? Outra orientação dos bombeiros é para evitar que o seu lazer se torne uma tragédia. Jamais salte de alturas em locais desconhecidos. Nunca pule de cabeça quando for se banhar. Práticas comuns que podem se tornar fatais. Ainda assim, a natureza ela pode ser um pouco inesperada as ações dela. Como
se tem um curso de água, um fluxo de água, pode trazer algum segmento e na hora do seu salto você acertar esse segmento que está vindo juntamente com a água, bem como alguma vegetação que possa ter na pedra, onde você possa se escorregar e sofrer um acidente. Então, na nossa área, principalmente em Cachoeiras, o afogamento em si é um dos riscos. A gente tem outros riscos que podem causar aí grandes danos para os banhistas, né? O Banco Central determinou que a partir de agora, quem for vítima de golpes financeiros por meio de Pix terá como reaver o dinheiro. No quadro Pense Direito de hoje, você confere mais informações com o advogado Lucas Cota de Ramos. O Pix trouxe alguns mecanismos novos de segurança e hoje vamos tratar deles aqui. São opções, são ferramentas que a pessoa que eventualmente é vítima de uma fraude pode se valer para poder tentar reaver o dinheiro que foi perdido. O primeiro mecanismo é o bloqueio cautelar. Imagine você que você se depara com um anúncio falso na internet de um produto que você quer comprar. Uma bicicleta, por exemplo, ali por R$1.000. Você olha esse anúncio, não sabe que é falso, clica em comprar e aí o método de pagamento é o Pix. Você paga por Pix e logo depois você suspeita, você percebe a falsidade daquele anúncio e percebe que aquele produto nunca vai chegar. Logo depois, poucos segundos, poucos minutos depois de efetuar o pagamento. Nesse caso, você tem agora as seguintes opções. Você vai acionar o banco do golpista, o banco daquela pessoa que recebeu aquele dinheiro que você transferiu, que você pagou pelo Pix, e esse próprio banco se desconfiar da operação. Então pode ser que essa pessoa esteja recebendo várias transações supostamente fraudulentas, suspeitas dessas transações. O próprio banco pode desconfiar sem acionamento, mas se você acionar, melhor ainda. E aí, o banco do golpista, a contar do momento de cada transação recebida naquela conta do golpista, ele vai ter um prazo de bloqueio. Ele pode bloquear aquele valor por até 72 horas, a contar do momento que o dinheiro cai na conta. Nesse prazo, o banco vai investigar melhor e apurar se aquela operação ela é fraudulenta ou não. Se o banco constatar que há um golpe, que há uma operação fraudulenta, sim, naquela situação, ele mesmo vai pegar esse dinheiro que ele já bloqueou e devolver para quem transmitiu, para quem transferiu, para aquela vítima dessa operação fraudulenta. E aí o golpista perde o dinheiro, a vítima vai reaver o dinheiro. Ninguém ficou no prejuízo, né? A não ser a vítima que teve o dinheiro perdido por um espaço de tempo aí, né? Por um intercurso temporal. Mas ela consegue reaver o dinheiro. E esse bloqueio cautelar ele pode ser feito, como eu disse, espontaneamente pelo próprio banco. A vítima acionando o banco, melhor ainda, mas o banco pode ele mesmo, de acordo com a sua tecnologia, observar e suspeitar de algumas transações. Esse é o bloqueio cautelar. Nós temos uma segunda opção aqui, que é o mecanismo especial de devolução. Imagine que alguém te aborda dizendo ser um amigo seu, que você conhece, e te pede um empréstimo de R$1.000 também. Você vai e empresta esse dinheiro prontamente, achando que é para um amigo que está em situação de necessidade, por algum motivo. Logo depois você percebe que, na verdade, transferiu o dinheiro para um golpista, não é o seu amigo. Usaram da foto dele, clonaram o WhatsApp dele, ou não clonaram, criaram um novo se passando por ele. Enfim, de alguma maneira aplicaram um golpe em você e você caiu. Aí você transferiu esse dinheiro. Tão logo você perceba que foi enganado, você vítima, você deve registrar o boletim de ocorrência na polícia e avisar o banco o seu banco, né, da vítima no caso, avisar o seu banco sobre essa sua suspeita, sobre esse golpe que foi praticado contra você. Na verdade, você já tem até a confirmação. Registrou o boletim de ocorrência, já tem a confirmação, porque o seu amigo já te disse que não era ele que te solicitou. Ótimo. A partir desse momento, o seu banco vai usar a infraestrutura do Pix para poder comunicar com o banco do golpista. Perceba, não é um banco que aplica golpe, não, mas o golpista se vale de um banco idôneo. Se vale de uma conta bancária num banco idôneo. Então, o seu banco, o banco da vítima, vai comunicar com o banco do golpista. E aí, esses dois bancos têm até 7 dias a contar da sua manifestação, vítima, até 7 dias para poder avaliar a situação.
Nesse período, o recebedor não pode sacar o dinheiro fica bloqueado também. Se for constatada a fraude, aí os bancos, né, vão desfazer essa operação e devolver o dinheiro para o pagador, para a vítima no caso. Lembrando que essas opções são sempre para casos de fraudes, tá bom? O recebedor do dinheiro vai ser sempre notificado quando a vítima alegar que houve uma fraude e será notificado se o dinheiro for devolvido também. Repito, são sempre para casos de fraudes. Se você comprou um produto na internet e aí se arrependeu, não é assim que funciona. Se você está se valendo aí do direito de arrependimento que o consumidor tem para aquisições na internet, por exemplo, você vai acionar a empresa pelos meios oficiais. Não houve fraude, você que se arrependeu. Ótimo. Se você comprou alguma coisa, veio com defeito, acionou a empresa para devolver, mas ela não deu resposta, também não houve fraude. Você vai buscar a justiça, o seu direito do consumidor. Isso aqui, esses dois mecanismos que estou falando hoje, são para casos de golpe, de fraudes mesmo. Do contrário, se essa vítima, né, falar que é vítima, na verdade não foi, estiver agindo de má fé para burlar esses mecanismos e conseguir recuperar o dinheiro de maneira indevida, porque seria necessário um processo antes, enfim, ela alega fraude, mas não houve, na verdade, ela pode responder pelo crime de comunicação falsa de crime ou também pelo crime de denunciação caluniosa, dependendo do caso, tá bom? Então, repito, esses mecanismos são para casos de fraudes. Qualquer coisa diferente disso, você vai procurar o seu advogado e vai agir pelas vias tradicionais. Não é esse o mecanismo, nenhum desses o mecanismo adequado para poder agir. As mulheres enfrentam uma série de desafios no mercado de trabalho, principalmente quando se tornam mães. Pensando em discutir essa realidade, a Casa Viva Meraki realizou o primeiro encontro de mães empreendedoras. O encontro teve como objetivo reunir e fortalecer uma rede de apoio para mulheres que trabalham fora de casa. Segundo o IBGE, em 2021, mais de 45% das mães de crianças com até 3 anos saíram do emprego para se dedicar à família. Essa realidade demonstra o grande desafio enfrentado por elas para conciliar carreira e maternidade. A gente quis abrir esse olhar mesmo, né, acolher essas mulheres para a gente poder ter uma troca, poder compartilhar nossas experiências e criar uma rede de apoio mesmo para que todas se fortaleçam nesse grande desafio, né, cheio de altos e baixos, cheio de maravilhas, mas também de coisas intensas que a gente tem que lidar, né? E eu sinto que quando a gente se olha assim e percebe que essa luta é de mais pessoas, né? A gente se sente melhor. A diretora da Casa Viva Meraki, Bia Mussi, abriu o evento virtualmente por meio de uma transmissão para as participantes. Em seguida, aconteceram discussões sobre o tema e dinâmicas para integrar as mulheres. A intenção das organizadoras é promover mais eventos desse tipo no futuro. Porque esse encontro, na verdade, ele é o primeiro de um projeto que a gente está querendo implementar, como eu disse, com mulheres da cidade de Caratinga e empreendedoras. A princípio, a nossa ideia é que a cada mês a gente consiga fazer esse encontro e que seja um encontro que agregue mulheres, ou seja, essa primeira leva vai sair daqui com essa experiência. Para a segunda leva, essas pessoas já vão poder convidar outras mulheres, cada uma vai poder convidar uma para trazer também. No terceiro encontro, a mesma coisa, essa segunda leva que veio vai convidar outras pessoas para vir para o quarto encontro. Então, a nossa ideia é aumentar essa rede e manter essa periodicidade, né, de um mês aí entre um encontro e outro, para que a gente possa fazer um trabalho contínuo que realmente faça diferença na vida dessas mulheres. Os filhos das participantes também foram acolhidos. Enquanto as mães estavam na roda de conversa, as crianças ficaram em um ambiente com brincadeiras monitoradas. Um empecilho muito grande da maioria das mães é e com quem que eu vou deixar minha criança, né? Com quem que eu vou deixar meu filho? Muitas vezes tem alguém combinado para ficar com a criança e aí de última hora a pessoa não pode mais, aí fica aquela situação. Então a gente já tem esse olhar assim também de acolher as crianças sempre são bem-vindas nesse espaço. E tá linda a casa, cheia de criança, cheia de mãe, muito acolhimento e muito amor. A psicóloga Pamela Rocha foi uma das mães que compartilharam experiências no encontro.
Ela tem uma filha de 3 anos e afirma que, embora sua profissão a leve a conhecer os processos da maternidade, a vivência prática e pessoal levanta outras questões. Você lê como que funciona, por exemplo, o desenvolvimento de uma criança e ter a individualidade da sua criança, né, é diferente. E aí, lógico que contribui quando a gente tem essa docilidade de compreender os processos, né? Mas vem o desafio de que agora você é o responsável, né? Então, e mesmo que você leia, não são todas as crianças iguais, então cada uma tem a sua individualidade. Primeiro é uma alegria estar aqui e perceber que existem lugares que estão ampliando essa visão sobre o ser mulher, né? Ser mãe, sem deixar de ser uma pessoa social que tem outros afazeres também. E ainda hoje você vai ver. Campanha Março Lilás promove a prevenção do câncer de colo uterino. Tempo que passamos dormindo tem influência no ponteiro da balança. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Panorama. Este mês marca um período de atenção especial à saúde da mulher, dedicado à prevenção do câncer de colo do útero. A campanha Março Lilás tem o objetivo de promover a conscientização sobre a importância de se fazer os exames preventivos. O mês da mulher é também de conscientização e saúde. Março Lilás é uma campanha que carrega informações importantes sobre prevenção. Considerado o 3º tipo de câncer mais frequente entre as brasileiras, o câncer de colo do útero é a 4ª causa de morte entre as mulheres pela doença no país. Estamos no mês de março, onde a gente se dedica à conscientização da prevenção do câncer de colo do útero. O que vem a ser o câncer no colo do útero? É uma alteração no colo, que é o teto da nossa vagina, causada por um vírus que é chamado de HPV, o papiloma vírus humano. Esse HPV, existem centenas de tipos de HPV, só que alguns deles têm um potencial oncogênico. O que significa isso? Potencial para o desenvolvimento do câncer. No Brasil, em 2020, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, registrou 16.590 novos casos de câncer de colo uterino. O diagnóstico precoce permite o tratamento e cura da doença. Como que a gente detecta isso? Mulheres em atividade sexual, principalmente na idade fértil, através de um exame que é chamado de preventivo, ou Papa Nicolau, que é o exame citopatológico do colo do útero. Quando que eu devo fazer este exame? 2 anos a partir do início da vida sexual, ou de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde, entre os 25 anos e até os 64 anos. O câncer de colo uterino pode começar de forma silenciosa. Por isso, falar de prevenção é fundamental, já que ele pode ser evitado. A maioria das pacientes que apresentam as lesões precursoras são assintomáticas. Por isso, a gente reforça a necessidade da prevenção. Procure a sua unidade de saúde ou um médico da sua confiança e mantenha a sua rotina ginecológica em dia. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Como está o seu sono? Se você não dorme direito e está engordando, a explicação pode estar aí. Noites mal dormidas podem trazer uns quilinhos a mais. Afinal, o sono é importantíssimo, pois é nesse período que o corpo se recupera e sintetiza vários hormônios. Então, além de reparador, o tempo que passamos dormindo tem grande influência no ponteiro da balança. Para conseguir ficar com o corpo em forma, a maioria das pessoas busca uma academia e dá-lhe exercício físico. Fazer uma dieta também ajuda a alcançar esse objetivo. Mas quem está em busca da boa forma precisa também de um outro aparelho, digamos assim, que não tem na academia. Sabe qual é esse equipamento? A cama. Afinal de contas, uma boa noite de sono é o que vai garantir bons resultados.
Diversos estudos apontam, né, que dormir pouco traz, né, essa questão do sobrepeso, né, de ganho de peso. Por quê? Nós temos 2 hormônios super importantes, né, que atuam diretamente na fome e saciedade, que é a grelina e a leptina. Além disso, vem o cansaço no outro dia, o estresse por não ter dormido bem, né? E a questão também da baixa ingesta calórica no dia seguinte, né? Que aí tem uma redução, né? E aí a pessoa tem um desempenho ruim. Mais da metade da população brasileira está com dificuldade para dormir. Os motivos incluem maior exposição às telas azuis, computador e celular, dificuldade em iniciar o sono, indisposição ou falta de entusiasmo, sem falar nos que seguem atormentados pelo fantasma da pandemia. Não é só a falta de sono que acaba por gerar ganho de peso. O contrário também pode ocorrer. O excesso de gordura pode atrapalhar o sono. A apneia obstrutiva do sono, insônia, às vezes agitação durante a noite também, né? A pessoa acordar, dormir, isso tudo afeta, né, na questão da qualidade do sono. Viviane tem 39 anos. Ao longo de 1 ano e meio, ela conseguiu eliminar 45 quilos. Isso mesmo. Esse vídeo com antes e depois é dela. Eu falo que, assim, com muito orgulho na minha história de obesa, sedentária, mal-humorada. Hoje eu sou ultramaratonista, né? Não é apenas a questão da estética, mas principalmente a questão da saúde, né? Foi um processo, não foi um processo rápido, mas foi dentro de um tempo determinado, que eu aprendi a reconhecer o meu corpo, respeitar os meus limites, com a ajuda profissional também. E eu consegui fazer isso através da corrida. E que é a minha paixão de vida. Eliminar peso também melhorou e muito a qualidade do sono de Viviane. Eu sempre tive dificuldade para dormir. Nunca precisei tomar medicamento, não tomava. Mas acordava diversas vezes à noite. E talvez, assim, até a questão do mau humor, talvez pela noite não bem dormida. Porque eu já acordava cansada. Né? Então, assim, com a questão da atividade física, eu sempre faço pela manhã. Ela me desperta para o dia, e eu tenho energia, endorfina durante todo o dia. Então, à noite, meu corpo está cansado. Ele pede esse descanso. Então, eu tenho uma noite de sono bem tranquila, durmo a noite toda, coisa que antes eu não tinha. A falta de noites bem dormidas pode gerar ganho de peso, aumento da vontade de comer e diminuição da sensação de saciedade. Esses impactos negativos no organismo ocorrem em pessoas de todas as idades, principalmente pela desregulamentação metabólica. Além disso, o sono insuficiente também encurta o jejum que ocorre quando o corpo está adormecido. Por isso que muitas pessoas têm o hábito de atacar a geladeira à noite, né? Porque enquanto um age, né, nessa questão da fome, né, que é a grelina, que ali vai ser produzido pelo suco gástrico, né, do estômago, a leptina ela é liberada através dos nossos tecidos adiposos, né? E aí que vai nos dar a saciedade. E durante a noite, né, é mais comum a gente procurar por alimentos mais calóricos, né? Mais como, por exemplo, fast foods, que vão nos dar aquela sensação de saciedade. Algumas dicas, como a regularidade dos horários de dormir, não se alimentar e ingerir bebidas alcoólicas ou estimulantes em horário próximo ao de se deitar, sair da cama caso acorde no meio da noite e não consiga mais dormir, e estar em um ambiente adequado, com pouca luminosidade, pouco barulho e boa temperatura, são fundamentais para melhorar o sono. A gente pode começar, né, pela reeducação alimentar, né, que é super importante,
né? A gente consumir alimentos também mais leves durante a noite, isso vai fazer diferença para o sono, né? E também atividade física, pelo menos 30 minutinhos todos os dias, né? Isso já vai ajudar aí a gente a ter uma melhora do sono. Temos também os chás, né? Como lavanda, camomila, erva cidreira. Isso tudo vai melhorar a questão do sono também, né? E evitar também os termogênicos, como a cafeína, né? O café, a canela, o gengibre. Isso tudo são termogênicos e ativam o nosso sistema. E para a atleta Viviane, que está se preparando para mais uma competição, o sono é o melhor parceiro. Agora eu estou fazendo a preparação para a maratona, né? Então, assim, a gente intensifica o volume de treino. Então, eu preciso descansar melhor, eu preciso dormir melhor, meu corpo precisa desse descanso e esse descanso, ele é durante a noite. A gente fala, né, ouve falar tanto das 8 horas de sono, que ela é importante, e ela é importante sim. Agora é hora do quadro Saúde Mental. O psicólogo Caio Gomes fala sobre a memória. Acompanhe. Olá pessoal, hoje eu quero falar sobre um processo mental de extrema importância, que é a memória. A memória que muitas vezes é questionada, né? Muitas vezes nós nos deparamos com esquecimentos, até mesmo na clínica psicológica, com muitas queixas, né? Em relação a não lembrar de determinadas situações importantes. E tenho visto que muitas vezes nós acabamos associando a memória a questões neurológicas ou questões fisiológicas que, claro, em alguns momentos realmente é uma relação importante de ser associada. Entretanto, eu gostaria de dizer que o processo de memória é um processo extremamente ativo, onde o ser humano tem grande participação na memorização, na codificação e no armazenamento das informações. Nós podemos dividir a memória, de acordo com alguns estudos, em 3 fases. A fase de registro, que é a fase de codificação. Nós podemos pensar também na fase de armazenamento, que é reter essas informações. E numa fase muito importante, que é a fase de evocação. E o que é importante a gente pensar sobre isso? De cada uma dessas fases de memória, elas requerem treinamento, requer envolvimento, requer cuidado. E está muito associada, por exemplo, à nossa atenção, ao nosso estado de consciência. E a memória ela também está muito associada ao nosso interesse afetivo, né? Nós lembramos mais daquilo que nos interessa mais. Então, se eu pudesse deixar uma dica em relação à memória, eu diria que é sempre importante buscarmos o significado das coisas que aprendemos, né? O significado e a importância daquilo que nós codificamos, que nós retemos, para que assim nós possamos evocar. Então, pessoal, a memória é sim um processo ativo e depende muito do nosso cuidado. Até mais. E o panorama de hoje vai chegando ao fim. Agradecemos a sua audiência e para seguir conectado com as notícias diariamente, basta acessar as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Esperamos você!